Cheguei. Bom dia a todos e a Bom todas. dia. Apresente-se para quem não conhece você, Thaís. Bom, eu sou a Thaís, sou psicóloga, gestalt terapeuta aqui em Londrina, no Paraná, e faço a pós em suicidologia com a Emanuele, e aí por conta disso a gente se conheceu. Você já falou um pouquinho da proposta das lives? Não, eu só me apresentei e disse que ia convidar Ah, você. tá. Entendi. Bom, vou falar um pouquinho então da proposta, né? Para quem está chegando agora, essas lives elas fazem parte de um grande programa, de um grande projeto, que é o programa Raisers, né? Ações do Aqui e Agora. E dentro desse programa, que está relacionado com a nossa pós em suicidologia, que é coordenado pela Karina, que acabou de chegar aqui, a gente está promovendo várias Obrigada, ações e uma. Karina! Olá, Karina. E uma delas é um curso que a gente está fazendo sobre luto em tempos de Covid. E as lives são um acréscimo a esse curso, né? Um espaço onde a gente tem possibilidade de conversar um pouquinho sobre os temas do curso, né? Ampliando um pouco isso, então para a discussão não ficar restrita só às pessoas que estão inscritas no curso, para a gente poder dialogar um pouco e para quem está no curso tirar algumas dúvidas. Então, esse é o espaço. E hoje a gente vai E falar sobre. Então, como Pode eu contar. disse, né, o nosso tema é sobre perdas nas instituições, né, e como disparador eu trouxe uma pergunta para a gente pensar, né, será que as instituições elas estão preparadas para o pós-pandemia? Né? Será que nesse retorno agora ao presencial, né, será que as instituições elas estão preparadas para lidar com as perdas? Né, entendendo aqui perdas, não só perdas por morte, né? Mas perdas também, perdas da saúde, perdas do emprego, né? Perdas nos relacionamentos, enfim, perdas diversas. Né? Será que... Aí a pergunta é, antes, será que as instituições elas já lidavam com as perdas, com situações de luto? E agora, né, que a gente abriu com a pandemia, né, esse espaço para o diálogo, né, um espaço maior que a gente vem falado já nas nossas lives, né, que um dos ganhos, se a gente pode falar dos ganhos da pandemia, foi justamente, né, abrir um espaço para o diálogo, né, para falar sobre perdas e também para falar sobre morte. E agora? Será que as instituições elas estão preparadas para isso? É uma coisa que você falou bastante na sua aula, né, do papel das instituições, na verdade, de como as coisas costumam acontecer nas instituições, né, delas normalmente serem espaços de competição e não de cooperação, né, então já são espaços onde não tem espaço para falar sobre a saúde mental, né, são lugares onde não é possível falar sobre as questões relacionadas à saúde mental são vistas como fraqueza, né? Como você deu um exemplo, achei bem interessante na sua aula, falando assim, quando a gente está com alguma situação, um colaborador está com depressão, por exemplo, e ele naquele dia não está se sentindo bem, não está se sentindo preparado para ir para o trabalho, né? Ele não vai ligar para o seu chefe e falar, olha, não estou bem por conta da minha depressão, por isso eu vou faltar ao trabalho hoje. Normalmente a pessoa vai dar uma outra desculpa, vai falar de uma outra situação, tô com um problema de estômago, tô com uma enxaqueca, né, para não falar dessa questão de saúde mental. Então, são lugares onde tem pouco espaço para falar disso. E agora, como que vai ficar? Né? E a gente vê muita coisa. No começo da pandemia, acho que a gente falava pouco, né? Agora eu tenho percebido um movimento maior, principalmente porque muitos lugares já estão retornando, né? Sem nem ter feito muito bem essa quarentena, já estão retornando. Agora a gente tem falado de como vai ser esse retorno, né? No começo a gente não pensava nisso, agora a gente tem pensado como que é esse retorno. Só que tudo que eu tenho visto falando sobre esse retorno fala assim de cuidados com higiene, de cuidados com distanciamento, desse tipo de cuidado que são muito importantes, mas e os cuidados com a saúde mental para esse retorno, né? Acho que é algo que a gente precisa questionar e que a nossa proposta é falar um pouquinho aqui nessa live. Sim, você falou uma coisa super importante, Thaís, que quando se pensa em retorno, né, já até lembrei aqui do Do microfone, microfone. porque alguém comentou aqui, né, que estava sem som, estava travando. Eu acho, né, pelo menos pelo que eu estou percebendo aqui, deve ter melhorado um pouquinho, que você estava travando, Thaís. Eu não sei se eu estou travando Ah, aqui.
Peraí, também. então. Pode ir Então, falando que eu vou fazer uma coisa aqui para ver se melhora a internet. Peraí. tá, eu tô aqui, gente, vocês falaram da conexão, eu tô com Wi-Fi, né, ligado. E aí, se vocês perceberem que tá travando, deem um retorno pra gente, né? Porque de repente muda para o 4G e melhora, né? Por enquanto eu vou deixar aqui no Wi-Fi. Né? Então, assim, Thaís, você está falando, né, do retorno, e assim, que é super importante cuidar, né, os cuidados com a saúde, né, o cuidado para não contaminação. Agora, o que eu tenho percebido também, né, das instituições que agora estão voltando com as suas atividades, é que elas não estão se programando para lidar com a situação, né, num nível emocional. Não só em termos práticos, né, da não contaminação, mas como que as pessoas estão voltando? Elas estão voltando de uma quarentena. Né? As pessoas não estão voltando de férias. Né? Elas estão voltando de um período que foi bastante complicado e que está sendo, na verdade. É bastante complicado, com muitas perdas. Né? Muitas pessoas adoeceram, né, durante a quarentena. E muitas pessoas também perderam, né? Perderam familiares, ou familiares adoeceram gravemente. E como é que essas pessoas voltam, né? Como que elas voltam para o seu ambiente de trabalho? Né? Com que condições essas pessoas estão voltando? Será que ações, né? Ações de acolhimento, né? Desses sentimentos, né? Como? Será que as pessoas, e também uma coisa que tem acontecido, é uma ansiedade com esse retorno. Né? Quando a gente fala do novo normal, né, vai voltar a ser como antes, as pessoas não sabem como vai ser essa volta. Né? Isso gera muita ansiedade. E será que as instituições estão preparadas para isso, para acolher, né, tudo isso que está sendo suscitado? E eu acho que é importante destacar o movimento que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Não tem como não falar desse movimento, né? A gente está retornando, um retorno até a gente pode chamar de precipitado, né? Então, assim, a gente não está retornando num momento em que a gente tem que lidar com as consequências da pandemia, o que já é bastante coisa. A gente está retornando num momento que a gente tem que lidar com essas consequências e ainda com a pandemia, né? O vírus está circulando, o número de mortos só aumenta, de mortos e de contaminados só aumenta a cada dia, né? Então as pessoas estão retornando, mas não estão retornando com uma segurança, né, total de que, bom, isso passou e a gente está com algumas questões que surgiram a partir disso. Mas as pessoas estão retornando ainda com todo esse medo e com toda essa ansiedade que a gente sentiu lá no começo da pandemia. Uhum. Tem uma mensagem aqui, né, um comentário, eu não sei como pronuncia, não sei se é Tulém, né, eu não sei como que é o seu nome, né, ela está falando do TCC dela, né, porque assim, a aula de hoje, né, foi sobre perdas nas instituições, e para falar sobre isso, né, eu trouxe algumas instituições-chave, não tinha, obviamente, né, a gente não tem como falar de todas as instituições, né, então para a aula de hoje, né, eu escolhi falar sobre hospital, escola, universidade e as organizações, né, as empresas. E aí ela está falando aqui sobre o TCC, que foi sobre perdas no ambiente hospitalar, né, sobre vivências dos profissionais da saúde em relação à morte e o luto. Né, e eu abro a aula de hoje justamente, né, e propositadamente, né, falando sobre o ambiente hospitalar, que é um ambiente em que a morte acontece, né, ali com mais frequência, que a morte ela faz parte do cotidiano, né, não só a morte, mas também, né, a perda da saúde, a perda da liberdade, né, a privação da liberdade, porque a pessoa, né, quando ela é internada, ela fica em confinamento, né, em privação de liberdade, então são várias as perdas também, né, das capacidades daquele corpo, né, capacidades físicas, a perda da vida que aquela pessoa tinha, né, e ter que se adaptar a uma nova realidade. Então, o que que se espera, né, a princípio? Se é um lugar em que as perdas acontecem com frequência, esses profissionais eles são preparados para isso, né? E não necessariamente. Né? A aula de hoje falou sobre os cursos de medicina,
sobre a dificuldade que os profissionais têm em dar uma má notícia. Com a comunicação de uma má notícia, isso acontece, né, nos hospitais, é muito difícil lidar, né, com as perdas. E uma coisa também, né, lembrando das aulas anteriores e dos nossos encontros, né, anteriores aqui, é em relação a um luto não reconhecido, que é o luto dos profissionais de saúde. Os profissionais, eles também sofrem muito, né, com a perda dos pacientes, né? Então, isso realmente não é falado. E o Covid está trazendo uma situação muito nova, né, que é o alto índice de contaminação entre os profissionais da saúde, né? A Araújo acabou de contar para a gente, né, que ontem perderam um colega de trabalho, né, no ambiente de saúde. E quantos profissionais de saúde têm adoecido ou até mesmo perdido suas vidas por conta dessa doença, né? Então, além dos profissionais de saúde estarem lidando com perder os seus pacientes, estão lidando com os sentimentos de medo, de ansiedade em relação à contaminação, mas também estão perdendo muitos colegas, né? Então, perdendo porque colegas se afastam para se cuidar e perdendo por morte, realmente. Sim, então é mais um desafio, não só a perda dos pacientes, mas também a perda, né, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, né? A Franciele, ela está perguntando aqui quais ações de acolhimento poderiam ser realizadas, né? Então, justamente, Franciele, quando a gente, né, pensou nessa nossa conversa aqui, primeiro, era de problematizar, né, de trazer todas essas questões e de também pensar, né, juntos em propostas, em apontamentos. É claro que a gente não tem saídas, né? A gente não tem soluções, até porque a gente está falando de instituições, né? A gente não está falando especificamente de cada uma, né? E cada uma vai precisar se adaptar para esse retorno, cada uma tem uma realidade diferente, mas também da gente conversar um pouquinho sobre isso também, sobre uma criação de um espaço de acolhimento. Como que seria possível fazer isso, né, em cada instituição? E isso vai ter que ser criado, né? Por conta de ser uma situação totalmente nova. A gente tem alguns caminhos, né, em vista de programas que a gente já conhece, por exemplo, o programa Raisers, né, que a gente vai falar um pouquinho no final da live, mas realmente é um processo que vai ter que ser criado ao longo desse período, né? E aí, assim, a ideia dessa live é trazer todos esses questionamentos e se vocês tiverem sugestões, né, de ações, podem ir mandando aqui pra gente que a gente vai pensando nisso juntos, né? Aqui, olha, a Bárbara, ela está trazendo, eu sou estudante, e uma das coisas que questiono é sobre as possibilidades da turma ser trabalhada para funcionar como rede de apoio e não como fator de risco, as relações como terapêuticas. Bárbara, você está trazendo uma coisa preciosa, né? Porque, assim, e ótimo que você falou, né? Para não ser fator de risco, e um dos maiores fatores de proteção é justamente a conexão entre as pessoas, né? Que a Thaís começou falando, né, dos ambientes institucionais de serem um ambiente de competição e não de cooperação, né? O quanto que é importante, né, criar redes solidárias, né? Sim, redes de apoio, redes de acolhimento, né? E você como estudante trouxe essa realidade, né, institucional também no ambiente de ensino, né, que podem haver, né, ações tanto institucionais como também ações do próprio corpo discente, né, dos alunos fazerem mobilizações também, né, de acolhimento, né, dos seus sentimentos, né, em relação a esse período. Ótimo que você trouxe relações como terapêuticas. Né? Então, não são só os profissionais psi, né, que fazem, que realizam ações, né, que têm um efeito terapêutico. Né, um grupo de apoio, mesmo que não haja, né, claro, lógico, né, sem tirar a importância de um profissional, né, psi, né, mas pessoas que se reúnem para falar sobre seus sentimentos, né, ele pode ter um efeito terapêutico. Eu acho que de alguma forma é uma responsabilidade, um papel nosso enquanto sociedade também, né? Então tá, eu sou Thaís, psicóloga, mas além disso, eu sou uma funcionária, eu sou uma pessoa, e eu posso, né, mudar um pouquinho a minha postura em relação aos meus colegas, né? Então, assim, esse movimento de competitividade, da onde vem, né? Tem algumas organizações que a própria instituição
promove esse espaço, mas nós, enquanto pessoas, o que, que a gente pode fazer para que esse espaço tenha uma característica um pouquinho diferente, né? E aí, pensando nos cuidados com a saúde mental, eu acho que o grande início, o grande pontapé disso é de se tornarem espaços onde a gente possa falar sobre, né? Principalmente a gente está falando aqui de perdas. Perdas normalmente não são faladas, né? E isso a gente falou ao longo das nossas lives, ao longo do nosso curso, da dificuldade em falar do sofrimento em relação a algum luto, em relação a alguma perda, né? Eu acho que a gente possibilitando falar sobre essas coisas, sobre esses sentimentos tidos como negativos, né? Nesses espaços, abre possibilidade também para a gente pensar em ações, né? Porque como que a gente vai pensar em ações? Como que a gente vai acolher um sentimento que a princípio não existe, né? Porque ele não é dito, porque ele não é colocado. Uhum. Exato. Assim, quando você falou, Thais, né, sou psicóloga, sou pessoa, né, e falou do mundo corporativo, será que as pessoas são vistas como pessoas? Me parece que nem sempre, né, as pessoas, né, é, para quem gosta muito desse tema, né, ou para quem quiser se aprofundar nesse tema, é, tem um autor que eu gosto muito que fala sobre o adoecimento, né, do mundo do trabalho. Daqui a pouco eu trago, que me deu um branco agora, A Loucura do Trabalho. Você lembra, Thaís, o nome? Daqui a Não, pouco eu não vou lembro. lembrar. Daqui a pouco Né, surge. assim, o quanto que as pessoas, né, elas são descartáveis. Ah, gente, então, para quem lembrar, né, A Loucura do Trabalho, eu sempre indico esse livro, que eu adoro, eu gosto muito do autor, e agora me deu um branco. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. Não tá aqui, O tá no pessoal quarto sempre ali. ajuda a gente quando a gente perde as Isso. referências. Daqui a pouco alguém manda aí. É. Né, nós também estamos na pandemia, né? Então, de vez em quando, tenho tido uns brancos, assim, de vez E em eu acho que quando. isso é importante falar, que a nossa saúde mental também está abalada nessa pandemia, né? Assim, possibilitando esse espaço de falar sobre, né? Nós estamos aqui falando sobre ações, mas a gente tem compartilhado, né, na nossa amizade, assim, dos nossos sofrimentos, né? Então, só para dizer, assim, que ninguém está livre desses sofrimentos e que eles precisam ser ditos, né? Então, às vezes acontece esses brancos, gente, mas tá tudo bem. Exatamente. Comigo tem acontecido com frequência. É, então, acabei de colar aqui Christophe Dejour. É o Dejour, gente, que eu falo sempre em sala de aula e eu indico para os alunos. Eu esqueci dele agora, tá? Acontece. Então, é o Dejour. Ele fala, né, sobre a loucura do trabalho, justamente o mundo do trabalho também como espaço de adoecimento, né? E o quanto que as pessoas são descartáveis como uma mercadoria, descartáveis, né? E faltou, repõe, descartáveis também como uma pecinha de uma engrenagem que quebrou, troca, repõe. Então, assim, será que tem condição, né, da gente continuar com essa lógica? Não tá bom, não tá dando certo, né? Será que tem condição da gente continuar com esse tabu, né, da saúde mental, de não se fala sobre isso, né, sobre sofrimento psíquico, não se fala sobre transtornos mentais, né? Na aula de hoje eu falei sobre isso, né, que só 18% das empresas promovem ações, né, voltadas para a saúde mental. Então, será que não Alguém acontece o adoecimento? Alguém colocou aqui Dionísio Michelini, que na empresa que ela trabalha, temos um grupo que estuda e apoia o luto, e tem sido uma excelente experiência. Comenta aqui pra gente que espaço que é esse, qual que é esse local de trabalho, pra gente pensar um pouquinho, que locais estão promovendo essas ações, porque às vezes elas ficam muito restritas também em espaços de saúde, né? Então, hospitais, clínicas, né? Espaços e outras organizações, né? Como que isso fica? Sim. Uma que eu já posso adiantar, né, antes da Micheline, né, falar se ela quiser falar sobre isso, é a Luciana Cohen, né, ela é diretora de comunicação e sustentabilidade da SAP Brasil, né, e ela justamente, né, ela traz essa experiência, né, dela e da SAP Brasil, que tem lidado com isso, né, de desestigmatizar, né, o tema da saúde mental, né, dentro da empresa, né?
empresa livre de estigmas. Quantas empresas livres de estigmas nós temos? Pois é. Tem algumas pessoas compartilhando aqui dos nossos sentimentos, né? De estar distraídas, de desgaste energético, emocional. E como que vai ficar isso no nosso retorno aos nossos trabalhos, né? As empresas vão compreender esses processos que estamos passando, né? Porque, assim, algumas pessoas comentaram aqui, eu imagino que muito mais estejam sentindo isso, esses efeitos, né, dessas questões de saúde mental que a pandemia trouxe. E aí, né, nas empresas vai ter um espaço de acolhimento, de compreensão de que talvez esse funcionário não esteja rendendo o mesmo tanto que rendia antes, produzindo o mesmo tanto que produzia antes, e aí a gente pode fazer outros questionamentos. É necessário continuar produzindo tanto, né? O que essa pandemia vem nos dizer, né? Então, novamente, fazendo uma crítica a esse discurso de ganho da pandemia, mas pensando assim, acho que ela promove espaços de reflexão que a gente não pode perder. E um dos espaços que eu tenho percebido, até por conta das minhas vivências, né, é que essa pandemia vem falar de uma pausa, né, assim, de um desacelerar, né? E isso acho que muitas pessoas que eu tenho conversado, meus clientes, amigos, muita gente tem sentido isso, né? Que é o momento de pisar no freio e ir com mais calma. Mas e aí, pensando nas organizações, né, enquanto instituições, será que elas vão entender esse movimento, né? A gente, enquanto pessoa, tem refletido isso. E no nosso retorno para as instituições, né? As instituições também vão pisar no freio, né? Vão desacelerar? Pois é, a gente está falando de um retorno, mas a gente pode falar de agora, antes do retorno, né? Será que, por um lado, né, a gente tem essa necessidade nesse momento, né, de maior vulnerabilidade, de maior, né, também dificuldade de concentração, né, em que sim a produtividade cai. Então, nesse momento em que a gente tem uma necessidade de uma pausa, a cobrança não é essa, né? A cobrança é justamente pela produtividade. Não podemos parar. Não podemos parar. Ok, estamos em meio a uma pandemia, mas em meio a uma pandemia não podemos parar. Então, assim, antes mesmo do retorno, né, as pessoas agora, por exemplo, que estão em home office, estão trabalhando, né? A gente está falando de um retorno presencial. Mas, né, pelo que eu tenho acompanhado, não se tem considerado muito, né, que as pessoas estão em casa com criança, estão em casa com outras condições, né, com familiares adoecidos, ou que elas mesmas adoeceram, né, a cobrança por produtividade continua a mesma, né, E produtividade, qualidade. os cuidados de saúde mental que a gente ouviu falar nesse tempo, muitos deles estavam relacionados com manter uma rotina. E claro que a gente, enquanto psi, entende que, de fato, né, o manter uma rotina, mesmo trabalhando de casa, né, ou tentar manter uma rotina próxima da que era antes da pandemia, pode ser sim um fator de proteção. Mas será que é possível manter essa rotina, né? Com tudo isso que você está falando, Pera? Então, muitas famílias, né, que têm crianças em casa, têm que manter o trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar a criança nas atividades escolares. Como que fica isso, né? É uma dupla função. E aí, tem como manter a mesma rotina? Exato. E a Micheline falou algumas vezes aqui, né, que os agentes funerários são sempre esquecidos, né? Então não vamos esquecer deles aqui, né? Que também é um luto não reconhecido. Que nós chegamos a falar, né, da aula foi na semana, acho que retrasada. Em algum momento, né, a gente falou sobre também, né? Sim. Sobre esse esquecimento. Algumas pessoas têm colocado aqui também do trabalho como fator de proteção, né? Que é isso que eu estava falando da rotina, né? De fato, muitas pessoas têm se apegado a esse trabalho, né? Como um fator de proteção. Então, o trabalho, ele tem esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo, é algo que nos dá sentido, né? A Lica Queiroz, numa live, ela estava falando das perdas durante a pandemia. Ela falou da perda dos papéis, que eu acho que até trouxe em uma aula para vocês, né? E quando a gente perde ou reconfigura o nosso papel profissional, da importância que isso tem, já que nós nos definimos quanto sujeitos também, dentre várias outras definições, mas também a partir do nosso trabalho, né? Então, se eu for me apresentar, oi, meu nome é Thaís, eu tenho tantos anos, sou psicóloga, né? O quanto essa definição é importante. E aí o trabalho traz isso, né? Ao mesmo tempo que é algo que nos constitui enquanto sujeitos, que nos define, também é um espaço que gera adoecimento, né? Por isso que é uma relação tão complexa.
Sim, exatamente. E aqui, né, a Araújo ela está trazendo em relação ao manejo do luto dentro das instituições, né? Ela tem pensado como que seria, né, as estratégias, né? Então, assim, uma das coisas que são fundamentais, né, ou uma coisa que é fundamental, é justamente não ignorar as perdas, né? Isso em qualquer instituição, né? Ou numa escola, por exemplo, quando há o falecimento de um aluno, né? Que foi o que a gente discutiu na aula de hoje, o quanto que é complicado, né? Por mais que a escola, por exemplo, né, ela queira fazer um trabalho, queira trabalhar o luto com os alunos, nem sempre os pais estão de acordo, né? Principalmente quando é a morte de uma criança, porque alguns pais eles acreditam, né, que a criança ela não está preparada, que ela não deve saber, inclusive quando morre um professor, né, quando há essa perda, não, meu filho, eu não quero que o meu filho saiba que o coleguinha dele morreu, né? Então ele prefere, nessa família, prefere contar, né, que aquela criança se mudou, que viajou, que foi embora, mudou de escola, né? Da mesma forma que aquele professor, ele não está mais ali, né? Que ele foi para outra instituição, não está mais lá. Então, o quanto que isso é delicado, né? O quanto que isso que a gente está trazendo aqui em relação às perdas, né, tem a ver com o modo de funcionar, né, da nossa sociedade nesse momento, que é de não lidar com a morte, não lidar com as perdas. E quando se faz uma proposta, né, quando é uma escola que quer trabalhar, né, esse tema, e quer fazer justamente um trabalho relacionado ao luto, também tem alguns pais que têm dificuldade. E a importância também de trabalhar esses pais, né? Essa cultura que a gente tem de não falar sobre a morte, de não falar sobre perdas, na verdade, muitas vezes está relacionado para a gente não saber como falar, né? E como falar. Então, tem muita gente perguntando aqui, a gente vai pensar um pouquinho, né, nas propostas de manejo disso, né, nesse retorno nessas instituições. Mas, assim, acho que o primeiro ponto é sempre, né, novamente, olhar para a situação. Sim, estamos num momento em que precisamos falar de saúde mental, precisamos falar de perda, precisamos falar de luto, precisamos falar de morte, né, porque é algo que está acontecendo, que está no nosso cotidiano e a grande parte das empresas vão ter alguma perda nesse sentido, né, durante essa pandemia. Então, a gente precisa primeiro olhar para daí pensar nas possibilidades de acolhimento. Manu, Sim, tem. eu acho que a Não sei se gente foi. diga. Eu ia falar de uma pergunta que tem aqui, mas se você quiser complementar alguma coisa. Tá. Porque eu acho que o que a gente está trazendo aqui, né, é uma questão muito mais ampla, de uma mudança de cultura mesmo, né? De uma mudança de pensamento, né? Como, por exemplo, a Bárbara ela trouxe aqui, né, que ela está falando da criação de espaços de acolhimento em cada instituição, é, tanto para esse ambiente quanto para a vida em qualquer período, né? Eu penso realmente muito nessas relações. Isso é uma mudança de cultura, né? Porque se a gente pensa na criação de espaços de acolhimento, né, se a gente acolhe o outro, se a gente coopera com o outro, significa que a gente não quer competir com o outro, significa que a gente quer cooperar com o outro. Então, é uma quebra de paradigmas. Então, por exemplo, como se falou aqui em algum momento sobre o mundo acadêmico, nem sempre é um mundo acolhedor. Então, Uhum. assim, tanto que os estudantes universitários, né, como foi falado na aula de hoje, né, eles são um grupo, né, que apresenta um risco maior, né, de suicídio. Né, o mundo acadêmico, com tanta pressão, com tantas cobranças, né, então há de se fazer uma revisão, né, nisso. Né, não só quando a morte acontece agora que vamos fazer, mas uma mudança mesmo cultural, né? Fale, Thaís, que você A comentou. questão que tinha aqui era, né, bom dia, meninas, no mundo psi. Ficou um pouco abstrato para mim quando a Manu falou sobre o cuidado integrativo para o sofrimento advindo do processo de morrência. Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre o manejo na prevenção do suicídio? Como você falou disso agora, acho que vale pegar esse gancho. Ótimo. Né, quando se fala, né, de um trabalho integrativo, de se cuidar daquele sujeito, né, como um todo, de uma forma integral,
né? Não olhar aquela pessoa como um sintoma, né? E assim, quando se fala, e como eu disse, né, esse é um conceito, né, proposto pela Karina, né, de morrência, né, quando uma pessoa ela está passando por um momento, né, de um sofrimento psíquico que é intenso, que é insuportável, como ela vai desistindo da vida, né, o quanto que a vida vai perdendo sentido para ela e o quanto que essa pessoa ela precisa ser acolhida, o quanto que esse sofrimento existencial, né, ele precisa ser visto, ele precisa ser legitimado, né, e aquela pessoa ela precisa ser vista como um todo, né, e ser acolhida e ser cuidada, não só, né, de uma forma psicoterapêutica, do tipo, então vamos cuidar, essa pessoa ela precisa fazer terapia, essa pessoa ela precisa tomar psicofármacos, né? Mas também o quanto que ela precisa ser acolhida por uma rede de apoio, né? O quanto que as instituições também precisam estar envolvidas nisso, né? Por exemplo, na escola, que a Karina ela vai falar dos processos autodestrutivos, o quanto, né, que é preciso notar aquele aluno, por exemplo, que está passando por um momento e está apresentando um comportamento autodestrutivo, ele precisa, né, de uma atenção maior, precisa de um cuidado maior, né, precisa ser visto enquanto pessoa, né, e a pessoa como um todo e não como um sintoma, né? Alguém eu já perdi aqui, gente, não vou voltar para procurar, né? Falou das instituições que exigem, principalmente no mercado de trabalho, né? Que exigem uma resiliência dos seus funcionários, né? Que a gente levante a cabeça e passe por isso e siga em frente, né? Tá, mas como fazer isso, né? Que acho que esse apontamento dessa pessoa vai de encontro a isso que você estava falando, né? Tudo bem, é importante a gente ser resiliente, mas a gente precisa de recursos e muitas vezes, né, para a gente desenvolver o nosso autossuporte, a gente precisa encontrar recursos no ambiente externo também, né? Esse heterossuporte. Então, assim, como que esses espaços podem promover que eu, indivíduo, desenvolva a minha resiliência, né? Uhum. E a ID, ela está perguntando, né, sobre autores, sobre referências, né, que possam preparar voluntários, né, para esse acolhimento. Então, o que eu vou indicar para vocês, né, o próprio livro, né, que está aqui do meu lado, né, da Karina Fukumitsu, que está aparecendo ao contrário para vocês, né, que é Programa RAISE, Gerenciamento de Crises, Prevenção e Pós-Venção do Suicídio em Escolas. Né? Então, assim, aqui, né, a instituição que é trabalhada é a escola, mas pode ser ampliada. A Karina, ela traz coisas aqui que são preciosas, que podem ser ampliadas, né, para qualquer outra instituição, porque quando se fala de acolhimento, não é só um acolhimento no ambiente, né, escolar, mas que pode ser levado para outros ambientes, quando se fala, por exemplo, né, de rodas de conversa, quando se fala de abrir espaço para que as pessoas possam falar sobre os seus sentimentos, como elas estão enfrentando, que recursos elas estão utilizando em determinadas situações, né, quando elas são ouvidas, né, quando simplesmente quando se oferece. Olha, gente, vai ter uma roda de conversa toda semana ou a cada 2 semanas, vamos ter aqui um espaço ou então, né, um trabalho com as lideranças, que é super importante. Já estou adiantando aqui um pouco, né? Algumas coisas que podem ser trabalhadas, né? Uma proximidade maior, né, entre as lideranças, por exemplo, de uma empresa e os funcionários, entre as lideranças, né, numa escola e aqueles alunos, né, uma proximidade maior. São formas, né, também de acolhimento. E abrindo esses espaços, né, surge espaço para que as pessoas coloquem o que elas precisam, né? Porque só quem pode dizer o que precisa, o que pode ajudar, é a pessoa que está em sofrimento, né? É claro que a gente tem algumas ideias de coisas que poderiam contribuir para a maior parte das pessoas, mas abrindo esses espaços, naturalmente as pessoas vão se colocar e vão falar, olha, né, seria interessante que acontecesse tal coisa na empresa, que acontecesse tal coisa nesse espaço. Então, acho que a simples abertura, né? Simples, nem é tão simples assim, né? O abrir esse espaço já geraria todo esse movimento, né?
A Bárbara colocou aqui uma frase que ela falou assim: vi uma frase que dizia: não é sinal de saúde estar adaptado a um sistema doente. Realmente, precisamos ser agentes de transformação da nossa sociedade. A saúde é um compromisso social de todos. E essa frase me chamou a atenção quando a Bárbara coloca, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes na clínica, né? Muitos falam assim: tô me sentindo mais ansioso, né? Tá difícil passar por tudo isso, né? Não tô conseguindo trabalhar no mesmo ritmo de antes, ou quando relatam situações, né, de estar distraídos, de esquecimento, coisas assim. De alguma forma eu coloco para eles, claro que a gente trabalha essas situações para que eles consigam lidar com elas da melhor forma possível, mas eu falo assim para eles que me chamaria muita atenção caso eles não estivessem sentindo nada disso, né? Porque isso diria respeito a uma falta de contato total com a realidade, né? Então, assim, é claro que tem, vou falar da ansiedade, por exemplo, né? Claro que tem ansiedades que precisam ser mais cuidadas, mas é natural estar se sentindo ansioso no meio de uma pandemia, né? É natural estar se sentindo esquecido, distraído no meio de tantas informações que a gente tem por aí, né? Vivenciando todo esse medo, toda essa insegurança, tendo que pensar em tudo, né? Chega em casa, tem que pensar nos rituais de higienização e aí esquece alguma coisa pelo caminho, né? Eu tava fazendo um contato diferente com o meu corpo que eu não tô acostumada. Então, assim, o quanto às vezes a gente precisa olhar que tá tudo bem se sentir um pouquinho adoecido ou diferente nesse período, né? E aí, novamente, será que as instituições estão preparadas para olhar para essas pessoas, sejam as crianças nas escolas, os jovens nas universidades, ou né, as pessoas nos meios de trabalho? Será que as pessoas estão preparadas, as instituições estão preparadas para lidar com essa pessoa que vai chegar e ela não vai estar do mesmo jeito do que antes, porque o mundo não está do mesmo jeito, né? E tá tudo bem não estar como era antes. Acho que é o Exatamente, a vizinho gente tem fazendo uma fez reforma isso, aqui e vai atrapalhar coisa um pouquinho, boa. gente, desculpa. Ah, então, acontece. Então, né, Thaís, você está falando o quanto que a gente tem feito isso, né, na clínica, mas o quanto que é importante também que isso se amplie, né, que tá tudo bem se sentir como você está se sentindo. É sinal, eu sempre brinco, né, eu falo que bom, é sinal de que você está em contato, né, e aí a Aide Cristina, ela tá falando, eu tô chamando de Aide, tá, eu não sei se é Aide ou se é Aide Cristina, imagino que seja Aide. Ela está contando que ela é da UFMG, né, e eles estão fazendo rodas de conversa online semanalmente, né, com os estudantes. Nos apoiamos, né, mutualmente e estamos construindo uma rede de apoio. Nossa, maravilhoso, né? Então, aqui uma experiência, né, que está sendo feita na UFMG e que também ela pode ser replicada, né, em outras instituições, em outros lugares, né, na SAP também, né, que a Luciana Cohen trouxe para a gente, que existe um atendimento, né, telefônico para momentos de emergência ou quando aquele profissional ele não está se sentindo bem, ele tem um número que ele pode ligar e ele tem um apoio psicológico. Então, isso, né, é uma ação que as empresas elas podem, né, criar também. E, gente, não é uma coisa só. Não, uma só ação não resolve. Né? Por exemplo, então vamos fazer palestras. É muito legal trazer palestras. Vamos convidar psicólogos para, né, para que eles possam dar palestras sobre depressão, sobre ansiedade, ou sobre a epidemia, ou sobre a pandemia. Maravilha, muito bom. Só que só a palestra, ela não vai funcionar. Né? Então, assim, uma proposta, né, de uma ação, ações várias, na verdade. Né? Então, as rodas de conversa, uma proximidade maior com a liderança, sim, as palestras, né? Sim, um atendimento, uma coisa que pode ser feita, né? Por exemplo, as empresas, muitas, né? Não tem por exemplo, um dos benefícios, não é o plano de saúde, um dos benefícios poderia ser, né, mais um trabalho voltado para um atendimento psicoterápico, por exemplo, com convênios, parcerias, né, com clínicas de atendimento psicológico.
Enfim, várias coisas, né, podem ser criadas, né, nesse sentido. Sim, e pensando assim, que precisa de ações diversas, porque as pessoas são diversas, né? Então a palestra vai atingir um, a roda de conversa vai atingir outro, né? E também pensando que é um processo, né? Não é um momento que vai resolver a situação, até porque a gente não adoece do dia para a noite, né? É um processo de adoecimento, então também o cuidado ele é processual, né? E aí você falando das ações de algumas universidades, eu lembrei que a UEL também tem feito algumas ações, né? Então, plantão psicológico para a comunidade. Mas uma coisa que tem sido feita é uma meditação online, né? Então, acho bacana trazer isso, assim, de trazer outros cuidados, né? E aí você falando também das organizações, uma empresa aqui da cidade procurou, na verdade, a Maria Tereza, minha sócia, que compartilha o Our Psicologia comigo, com uma proposta também de trabalho, assim, que a empresa pagaria algumas sessões para os seus colaboradores, então, para que o colaborador tivesse acesso aos primeiros atendimentos psicológicos, né? E depois desse continuidade ao atendimento por conta própria, né? Mas a empresa faria esse primeiro momento. E também a empresa gostaria de um retorno, assim, quais são as questões que têm sido trazidas por esses colaboradores, é claro que, né, preservando o sigilo, mas assim, né, quais são os temas? Ansiedade, burnout, para que daí, a partir dessa coleta de informações, a empresa também pense em ações lá. Né? Eu estou trazendo como uma sugestão, porque achei um movimento muito bacana dessa empresa, né, e que outras ações assim as empresas podem fazer. Eles estão conversando ainda, pensando, né, nos cuidados, principalmente em relação ao sigilo, como que esse procedimento vai ser feito, né? Mas assim, essa parceria, né? Não é deixar tudo de responsabilidade para o psicólogo, né? Mas que a empresa também tenha uma contrapartida nisso, né? A empresa também se responsabilize por esse cuidado. Exato. A Micheline, ela está trazendo, né, que esse grupo, que ela estava falando do grupo de estudos, né, sobre luto, esse grupo existe há um ano e estuda o fenômeno da morte, processos de luto, convivências e espaço para o diálogo, também preparando os profissionais para lidar com os lutos dos colegas. Excelente, Micheline, muito bom. E a Cibele, ela está trazendo, pena que para as empresas é o efeito contrário. O momento pede resiliência, levantar a cabeça, se reinventar e produzir e cumprir metas. Gente, não temos tempo para parar, não podemos parar nunca, jamais. Temos que produzir a todo vapor, né? Estamos aqui, né, a todo vapor para que nada pare. Exatamente isso. Que é o que a gente falou em outros momentos, né? Da sociedade do desempenho, até do movimento, né? Então, pandemia, home office, né? Essa compreensão de que todo mundo ia ter tempo livre, então surge um monte de curso, uma pressão de você vai sair dessa pandemia como, né? O que você aprendeu nessa Cansada! pandemia? Você é cansada, exausta, morta. Não, morta, espero que não, gente. Muito cansada só. Muito cansada. Né? Mas é isso, assim, você vai aprender uma nova língua, você vai aproveitar esse tempo, sei lá, para aprender um artesanato, para aprender a fazer alguma coisa, para aprender uma receita nova, tipo. Bom, exatamente. Se eu conseguir sobreviver a essa pandemia, eu acho que já é muita coisa, né? Sobreviver fisicamente, óbvio, né? E também emocionalmente, né? Se eu não entrar numa exaustão total, acho que eu já tô contente, né? Se eu conseguir sair mais ou menos ilesa dessa pandemia, né? Mas essa pressão de que a gente tem que aproveitar esse momento para aprender alguma coisa, para fazer alguma coisa. Isso, e a Cris está trazendo, né, o contrário, né? Gente, muitos colegas são demitidos e a sobrecarga é até maior, né? Então, no momento que a gente está, né, tendo mais dificuldades de produzir, tem que produzir mais, né? Porque os colegas estão sendo demitidos, então tem que produzir pela própria pessoa e pela outra que foi demitida, né? Sim. E aqui a Micheline está dizendo que também nesse curso, né, eles estão preparando as lideranças para lidar com o luto. A Luciane Wolff está falando, tenho visto também nas escolas muita pressão sobre professores e alunos, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Talvez isso renderia uma live só sobre, né? Mas acho que dá para a gente fazer um parênteses assim. O quanto os professores estão sobrecarregados com toda essa reinvenção, né, de aula online, o quanto de, enfim, vários contatos que a gente tinha presencialmente, hoje são online. Então, né, a chuva de e-mails que a gente tem com dúvidas, com questionamentos, WhatsApp,
todas essas coisas que eram solucionadas ali no momento de sala de aula, numa troca, né? E o quanto isso se amplia e a sensação de que a gente está trabalhando o dia inteiro, porque de fato a gente meio que está trabalhando o dia inteiro, né? Acho que eu e a Manu podemos falar um pouquinho sobre isso por sermos professoras, né? Mas também o quanto os alunos... Um pouquinho muito para o resto da vida, posso ficar falando aqui. Resto da Olha, vida. gente, a gente vai precisar de um grupo de acolhimento. Inclusive, uma das ações, acho que é legal a gente colocar aqui, depois qualquer coisa manda em direct que a gente envia para vocês. Uma das ações do programa Raisers é um acolhimento para os professores, né? Porque a turma, né, compreendeu que essa é uma classe que está em processo de adoecimento muito importante, né? E o quanto isso reverbera com os estudantes, né? Então, eu atendo vários universitários, adolescentes que estão nesse processo, e assim, o quanto eles também estão com essa sensação de exaustão que nós, professores, estamos, né? Eu tenho retorno de alguns alunos que mandam e-mail: ai, professora, né, parece que algumas pessoas acham que está mais fácil estudar em casa, mas está muito mais difícil. E eu e Manu tivemos um pouquinho dessa experiência, né? No fim de semana passado tivemos nossa aula, ela teve, da pós em suicidologia, ela teve uma carga horária reduzida, mas assim, o quanto foi cansativo, o quanto é difícil estudar sem o intervalo com os amigos, sem os momentos de troca, né? E todas as pessoas da comunidade acadêmica, escolar e acadêmica, né, têm sentido isso. Então, os alunos e os professores estão esgotados, né? E aí, como que vai ser esse retorno, né? Isso vai ser cuidado? E até, de repente, um prejuízo de conteúdo que a gente está tendo, né, nesse período. Então, tá, a gente vai retornar, mas esse período, né, com toda essa exaustão, com todo esse volume de coisas a fazer, será que esse conteúdo foi assimilado? Né? O que precisa ser feito? E não sei se você ia comentar alguma coisa. Eu quero, que a Bárbara ela trouxe uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu abro, né, minha monografia que eu comentei com vocês, que é sobre o suicídio entre estudantes, né, de psicologia. E eu justamente começo a minha monografia falando sobre isso, que é a Bárbara que dizia: não é sinal de saúde estar adaptado a um sistema doente. Realmente precisamos ser agentes de transformação da nossa sociedade. A saúde é um compromisso social de todos. Gente, acho que Thaís caiu. Alguém me dá um retorno. Ou eu caí, ou a Thaís caiu. Vocês estão me vendo? Ou a Thaís não está por aqui? A Thaís caiu. Aqui, outras 4 pessoas enviaram solicitação para participar. Então, deixa eu tentar aqui. Thaís caiu, vamos salvar a Thaís da sua queda. Gente, voltei. Se machucou, tá tudo bem? Tudo bem. Eu não sei o que aconteceu. Apareceu aqui como se a live tivesse acabado. Até tomei um susto. Eu falei, nossa, mas passa tão rápido assim. Mas voltei, gente. Desculpa aí. Não sei o que aconteceu. Aqui apareceu como se tivesse encerrada. Tipo, agradecemos a sua participação e foi isso. E tchau, Thaís. E tchau. Que bom. Então, eu imagino que como a Thaís caiu e eu continuei aqui... Ai, gente linda chegando. A Adriana chegou. Minhas lindas. E eu falei a frase, né, que a Bárbara trouxe realmente, né? Não é sinal de saúde você estar bem adaptado numa sociedade que é doente, né? Então tem alguma coisa errada, não está certa, né? Se você está super bem adaptado a isso. Ai, desculpem. Então, o que mais? Que agora eu me perdi aqui nos comentários. Você lembra? E agora Karina, sumiu para mim, voltou. Porque os comentários não estão aparecendo para você? Só de quando eu voltei em diante. Tá, então deixa eu me achar aqui nos comentários. Tá, encontrei. A Bárbara. E, gente, eu acabei não agradecendo. Eu vi que várias pessoas falaram do Dejura aqui. Karina também me lembrando. Muito obrigada. E, gente, eu tenho pedido ajuda. Eu falo para os alunos, né? Tipo, socorro, me acolham, porque hoje não tô funcionando muito bem. E eu brinco, eu falo, só me aceitem. Só me aceitem.
Eu acho Então, que é isso, né? Assim, tá todo mundo precisando de acolhimento, né? E a gente, enquanto sociedade, entendendo isso, e é claro, né, que é uma mudança cultural e é muito difícil, mas a gente mudando essa postura, né? E aí volta até uma fala que acho que a gente teve na live passada, que algumas coisas que a gente tem visto aí, né? Tome cuidado, né? Preste atenção em quem esteve com você durante essa pandemia, em quem te procurou durante essa pandemia. E na verdade o que eu vi, tipo, riscava, né? Fazia um X nessa frase e colocava, tipo, na verdade está todo mundo num processo de sofrimento, né? Cada um numa medida, cada um sofrendo por um motivo, mas está todo mundo num processo de sofrimento. Então não dá para eu esperar só do outro, né? Então, ai, fulano não me procurou durante essa pandemia, né? Não tá nem aí para mim. Pera, o fulano tá lidando com as coisas dele também. Mas a gente conseguindo olhar para isso, né, e mudando essa postura de competição para uma postura de acolhimento, se eu estou precisando de cuidados, o outro também está precisando de cuidados, acho que a gente tem um grande caminho para esse retorno, né? Um grande caminho para essas possibilidades de cuidado. isso, ações compassivas, né? Eu acho que é Karina muito, tá é um falando momento muito rico, né, de compaixão por si e compaixão pelo outro. outro, né? A Karina tá falando, para lidar com perdas precisamos do outro, né? A gente precisa desse acolhimento, desse cuidado e do respeito do outro pela nossa experiência, né? Mas para isso a gente também precisa respeitar a experiência do outro, né? Então, todos esses Claro. questionamentos que a gente tem feito, né? Como que as empresas vão lidar, como que as instituições, as organizações, como que eu vou lidar, né? E eu estou disposta, disponível para entender também que o meu colega de trabalho não vai estar rendendo tanto quanto antes, que o meu aluno não vai estar rendendo, produzindo tanto quanto antes, né? Eu estou disponível como professora para, sei lá, aceitar um trabalho fora do prazo porque meu aluno não conseguiu acesso à internet ou porque o meu aluno estava estafado, né? O que, que a gente pode fazer também em relação a isso, pensando nesse cuidado com o outro? Exatamente, e também considerando que cada pessoa lida de forma diferente com desafios. Algumas pessoas vão precisar de colo, né? Nem que seja um colo virtual. Outras pessoas vão precisar ficar quietas, né? Outras pessoas vão precisar falar muito sobre o que estão sentindo. Outras pessoas vão precisar se silenciar, ficar um pouco com elas mesmas, né? Cada pessoa vai agir de uma forma. E a Micheline, ela está falando que ela está fazendo e-mail program, tá fazendo e-mails programados com que falam, né, sobre o assunto e de forma leve, né? Então as pessoas estão recebendo, né? Bom. Ah, que lindo! Olha, a Gabi tá falando que o que a gente faz aqui é acolhimento com as lives. Ai, que legal, gostoso. A Que ideia bom que é vocês se essa, sentem Gabi. acolhidos. E pra Que gente também, acho que bom. é um acolhimento importante, né? É importante comentar isso com o pessoal, porque a gente acaba não lendo todas as mensagens lendo em voz alta, né? E falando para vocês, mas a gente Uhum. recebe, a gente lê todas, né? A gente Isso. recebe muitas mensagens agradecendo, né? Pelo momento, enfim, alguns elogios pra gente, e isso é muito acolhedor, né? Isso que faz a gente continuar e lidar com toda essa exaustão que a gente está passando nesse período, né? E vir aqui com gosto estar com vocês no sábado de manhã, no meio de tanto trabalho, é gostoso, né? Pelo menos para mim, Manu pode falar um pouquinho como é para ela, né? Mas para mim, assim, é um momento que eu tenho esse cuidado, esse acolhimento. Isso. E a Gabi tá falando saudades de uma roda de conversa. A Gabi, ela me convidou uma vez, né, para um sarau, né, e foi uma experiência maravilhosa, porque em um sarau eu pude falar sobre prevenção do suicídio, né, e foi maravilhoso. Foi um espaço, né, aberto para conversa e foi incrível, um espaço com arte, com música, com poesia e também com roda de conversa falando sobre prevenção do suicídio. Maravilhoso, Gabi. Ótima lembrança. Só um parênteses, tem bastante gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, vai ficar no Insta da Manu, psicóloga Emanuele Araújo. Agora aprendemos, né, Manu? Adorei, eu adorei a sua, como é que fala isso? Esperança, expectativa, não? Como é que Certeza, me fé ajuda? de que vai dar Fé, certo. isso, de que a sua certeza, lembrei da coisa. Eu tô assim, gente, é como se aparecessem várias opções na minha cabeça tentando achar qual é a palavra. Então, a sua certeza foi
eu vou até, né, me apegar nela, porque não Eu sou sabemos. confiante, amiga. Espero Porque que assim, sim, gente, é a nossa, tipo, quinta live, né? Acho que a gente Sei, conseguiu salvar. Quinta, sexta live. A gente conseguiu salvar uma no meu Insta e uma no da Manu. Porque a gente perde as lives, mas a gente tá aprendendo. A gente. Essa vida de professora barra blogueira, a gente, né? Na parte de blogueira a gente ainda não tá muito boa, mas um dia a gente chega lá. aparece aqui para gravar, eu gravo, só que nem sempre fica gravado. A Mas ideia é que vamos ter fique no fé. GTV, tá, Cleiton? Mas vai dar certo. Tô confiante. Eu vou pegar carona nessa confiança. E temos 5 minutinhos, Thaís. Acho que a gente já pode, né, ir encerrando. E eu acho que a gente pode falar agora, né, sobre uma coisa que a gente conversou, sobre a importância, né, do psicólogo nas instituições, né, cada vez mais nesse espaço, né, de acolhida, nas ações, né, aqui a Karina comentou, em vez de competição, precisamos de cooperação. A Grazi Alves, né, ela trouxe a dor compartilhada é possível de ser vivenciada. A Araújo, ela trouxe aqui a importância de respeitar a experiência de cada um. A Vera trouxe que respeita o caminho, né? Pois cada um tem um tempo diferente, formas diferenciadas de lidar com as emoções. A Lucy tá falando, né, que a gente tá percebendo o grande valor dos recreios, intervalos do cafezinho, bate-papo furado, descobrindo que os utensílios que emergem têm muita utilidade, né? O quanto a gente precisa de momentos de não produção, né, de intervalos. E aí, só um parênteses, né? Que também é outra coisa que a gente precisa pensar, porque talvez nesse primeiro momento de retorno, esses momentos não sejam possíveis, pelo menos não da maneira como a gente estava acostumado, né? Porque a gente ainda vai ter que manter um distanciamento social. Então, que outras possibilidades a gente tem de promover esses encontros, né? Então, por exemplo, com o pessoal da pós, a gente tem o grupo de recados, né? E o grupo de fofocas, de interações, né? Então, a gente tem esses espaços, né? E aí a gente tem usado nos intervalos da aula, né, para conversar e trocar algumas ideias sobre qualquer coisa, né? Então, a gente tem usado o espaço virtual como o espaço do cafezinho no horário do intervalo, né? E o que a gente pode fazer? Então, uma coisa que tem acontecido muito, né, são os vinhos, por exemplo, né, vinhos virtuais, Uhum. cafezinhos virtuais, né, então que as pessoas têm se encontrado, né, só que Eu de uma forma participo virtual. Eu participo de um projeto da UEL, projeto Safety, qualquer coisa sigam lá também, que se relaciona com o tema do Covid. Mas a gente vai fazer uma festa junina online, né? E a proposta é que a gente se vista a caráter, faça comida típica. É o que temos. Eu só fico pensando no forrozinho, né? Mas, enfim, vamos. Aí a gente vai ter que dar uma adaptada, né? Tem a vassoura aí, a gente dá um jeito. Exatamente. Ai, que bom, gente. Esse retorno é muito lindo. A Cris está aqui, oremos, né? Que está torcendo para que a live ela fique gravada. A Karina está validando a gente aqui, né, nesse espaço como um espaço de acolhimento. Que bom. A Neise está falando, né, que aqui está fazendo a diferença, né? Que é bom trocar aqui com a gente. Que bom, Alguém gente. sugeriu uma live só para a gente falar sobre acolhimento, né? A gente vai anotando essas propostas de live. É possível que a gente faça a maior parte delas que vocês estão sugerindo. Gente, vamos fazer um jabá aqui, Karina, canal da Karina Fukumitsu, canal no YouTube, página do Instagram, né? Então, acolhimento, acolhimento, acolhimento. Super recomendamos, nossa mestra, que fala sobre acolhimento. E podemos aqui também, né, criar esse espaço, e Esse a proposta espaço. é essa. Temos 27 segundos restantes, gente, muito Muito obrigada. obrigada, gente, por todo esse acolhimento a nós. Isso. Num pós-dia dos namorados, estão todos aqui, que bom, não nos deixaram Isso, sós. Que bom, exato. obrigada, gente. Tchau, tchau, até semana que Tchau, vem. tchau, gente. Até semana que vem.